Adriana. E da sua vidência, que é uma coisa muito interessante, Aham. quando que começou, assim, o insight que você teve? Já era criança também, ou não? Não, a vidência eu pude perceber um pouco mais, entender um pouco mais dela quando eu tinha uns 16 anos mais ou menos. Eu frequentava muito a Renovação Carismática Católica. Então eu venho da Canção Nova, né, do RCC, tudo. E lá a gente tinha muitos encontros, muitos seminários, né? E então eu participava desses seminários e isso era muito normal, você ver coisas, só que você via em nome de Deus. Você via porque o Espírito Santo se apossava, né, de você, você estava ungida pelo Espírito Santo, então você realmente recebia ali aquela unção e abria toda a sua capacidade mediúnica, né? Hoje nós conhecemos como mediúnico, mas dentro da igreja isso são dons do Espírito Santo, né? Orar em línguas, a vidência, a fala, tudo aquilo que a gente conhece dentro da espiritualidade, como psicofonia, psicografia, incorporação, dentro do RCC tem outros nomes, né? Então, dentro do RCC, eu já via, isso era muito nítido, assim. Então, quando começou o Padre Marcelo Rossi, começou todo aquele movimento da Renovação Carismática Católica, eu ia para a igreja com a minha mãe e ali eu via. Algumas pessoas chegavam a exalar cheiro de rosas pela mão. Então, eles falavam, né, são as rosas de Maria. Então, eu fui entendendo isso um pouco mais dentro da renovação carismática. Fechar o olho e saber exatamente se a pessoa estava doente ou não, o que ia acontecer com aquela pessoa ou não. Ou às vezes, ainda sem fechar os olhos, olhava para a pessoa e falava, essa pessoa é isso, 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 isso. Já sabia tudo sobre a pessoa, só que tudo isso dentro da renovação carismática católica. A mesma coisa, às vezes você está vendo um culto de um padre, ele está ali, de repente ele fecha o olho e ele fala, tem uma pessoa aqui que está sendo curada assim, assim, assado. Eu faço isso muito nos meus benzimentos, né? Então isso começou a desenvolver, a crescer um pouco mais dentro da renovação carismática católica. Mas uma das coisas que eu vi, que me impactou muito assim, que foi realmente uma vez que uns amigos foram sequestrados e eu vi exatamente o momento em que eles estavam sendo sequestrados. Aquilo abriu, eu estava andando assim na rua mesmo, estava voltando do trabalho e é como se abrisse uma TV muito grande, do tamanho de uma parede, e eu vi aquilo claramente, eles sendo amarrados, levados e tudo. E eu disse, é coisa da minha cabeça, né? Na verdade, aquilo para mim, eu continuei andando e não me importei com aquilo. E aí 2 dias depois, eu fiquei sabendo que eles tinham sido sequestrados e tudo aquilo que eu vi foi exatamente na hora que eles estavam sendo sequestrados. Então, a vidência, ela sempre fez parte ali do meu dia a dia, né? Mas a vidência e a clareaudiência, por isso que o rapaz falava para minha mãe, você precisa levar a sua filha no médico, porque do mesmo jeito que eu ouvia, eu respondia, só que para mim eu estava conversando com uma pessoa normal, é como se tivesse vocês aqui, então se tivesse 10 espíritos na casa, eu estava conversando com 10 espíritos, né? E eu não tinha a noção de que eu estava conversando alto. Você para pensar, você acha que está falando baixo. Só que você não está falando baixo. Você está falando como se fosse com uma pessoa normal, né? Então, isso desde criança, assim, mas começou a se intensificar bastante dentro da renovação carismática católica.